Jesus, ele com muita dor, de mim saiu virtude, quem me tocou. Os discípulos começaram a falar: Senhor, mas tanto de gente que está aqui à tua volta, o Senhor está perguntando se uma pessoa te tocou. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela estava privada da sociedade, ela estava 12 anos sangrando. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nós, mulheres, no ciclo menstrual, nós ficamos indispostas, nós ficamos, às vezes, até na TPM, em depressão, e muitas das vezes a gente se sente nem vontade de se levantar. São dores que a gente sente, são corpos, dor das pernas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, igreja, que a enfermidade daquela mulher não impediu dela romper a multidão e de ir ao encontro a Jesus. A enfermidade que havia na vida daquela mulher não impediu que ela fosse até Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes o que acontece conosco, às vezes aparece um problema na nossa vida, às vezes aparecem algumas questões na nossa vida e nós deixamos de buscar a Cristo da maneira que Ele merece. Muitas vezes nós deveríamos romper a multidão, muitas das vezes nós deveríamos ir até Cristo, mas nós esperamos que o milagre se chegue até nós. Mas Jesus, Ele quer que a gente faça aquilo que nós pensamos que nós não damos conta de fazer. Jesus, Ele quer que a gente não coloque limitações naquilo que nós podemos fazer. Só que muitas vezes nós nos limitamos. Nós falamos: eu não vou passar daqui, eu não vou conseguir. Nós nos colocamos como fracos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus é Pai poderoso, igreja. Aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem nas nossas vidas. Aquele que nos chamou, Ele é fiel para fazer cumprir as promessas que Ele fez nas nossas vidas. Mas nós temos que aprender a romper a multidão. Nós temos que aprender a ir além das nossas limitações. Nós só vamos até ali na porta, só ali que eu posso ir, eu vou até ali, não. Deus quer que nós façamos mais para Ele. Deus quer que nós nos entregamos mais para Ele. Deus quer que nós nos colocamos prostrados como oferta agradável para Ele. Na palavra do Senhor nos diz que aquela mulher pensou: se eu tocar nas vestes dele, na palavra do Senhor, se ela estava tocando nas vestes dela, praticamente ela estava se arrastando. Então ela estava lá embaixo. E muitas das vezes Deus nos posiciona de uma maneira, mas nós queremos fazer da nossa maneira. Nós queremos ir só até onde eu quero ir, só até onde eu acho que a minha força deve ir. Mas na palavra do Senhor fala para mim e para você: eu tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Jesus. Quem nos fortalece é Cristo. Quem nos dá força é Cristo. Se nós tivermos força, se nós tivermos ânimo para romper a multidão, nós vamos chegar na promessa que Deus nos fez. Nós vamos alcançar a promessa que Deus nos fez. Mas se nós ficar colocando limitações, eu vou só até aqui, se fazendo de coitado, se fazendo de coitadinho, nós nunca iremos alcançar a promessa de Deus. O que Deus quer de nós, mas eu já estou fazendo, mas Ele quer mais. Aquela mulher, ela poderia muito bem ela ficar lá dentro da casa dela, prostrada em cima de uma cama, dentro de um quarto, fazendo nada. Mas ela não ficou. Ela tinha 12 anos sangrando, 12 anos de fraqueza. E aquela mulher, ela não ficou prostrada dentro de um quarto. Aquela mulher, ela rompeu as limitações dela, ela rompeu uma multidão. Aquela mulher, ela não se importou que pessoas ali iriam contra ela e talvez fosse apontar ela, porque ela era impura, ela não poderia estar ali. Aquela mulher, ela arriscou em somente tocar nas vestes de Jesus para que o milagre dele acontecesse na vida dela. Então o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, que nós venhamos romper a multidão, que nós venhamos fazer aquilo que eu penso que eu não dou conta de fazer, mas Ele já colocou nas minhas mãos. E se Ele colocou, Ele capacita para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, luta não vem para matar crente. Luta, ele não vem para nos mostrar, para nos fazer parar.
para nos provar até onde vai a nossa fé. A que ponto nós temos fé no Senhor? Aquela mulher, ela teve fé ao ponto de não se importar se ela ia ser pega ou não. E ela rompeu a multidão e ela tocar nas vestes do Senhor. Ela não se importou de estar no meio daquela multidão sendo sacudida para lá e para cá e tocar nas vestes do Senhor. E ela foi além do que as forças dela. Ela foi além das limitações dela. A medicina tinha desenganado ela. Mas aquele que era médico dos médicos chegou e fez um milagre. Nós temos um Deus que Ele tem a chave, que abre todas as portas. Nós temos um Deus que Ele é médico dos médicos, doutor dos doutores. Ele é doutor por excelência. Ele opera sem precisar abrir, Ele opera sem precisar usar o bisturi. E Ele opera e não precisa dar satisfação a ninguém. E Ele faz. Só que nós temos que querer. Não adianta Jesus ser aquele que faz o milagre e eu não ir de encontro àquele que faz o milagre, não querer levar aquele que faz o milagre para dentro da minha casa. Porque buscar Jesus enquanto o vento está passando, assim. Porque na hora que as coisas apertam, muitas das vezes nós vamos para perto do Senhor. Mas na hora que as coisas estão na bonança, que nós estamos bem, nós esquecemos daquele que fez o milagre. Nós esquecemos daquele que me socorreu. Ah, eu vou lá buscar o milagre novamente. Igreja, Jesus, Ele não é bobo. Deus, Ele não é bobo. Muitas das vezes nós só procuramos Jesus quando nós precisamos. Na maioria das vezes nós vemos pessoas descendo em propósito de jejum e oração quando o vento começa a soprar. Mas na hora que o vento cessa, na hora que Jesus entra no barco, que cessa o vento, aí deixa de buscar Jesus, aí já não quer levar Jesus para casa. E Jesus está voltando. Nós estamos vendo tudo o que está acontecendo na face da terra. Nós vemos aí, por aí, igreja, pessoas que querem ter uma vida levantada, uma vida de bagunça, e dizer que serve a Cristo, e dizer que Deus vai fazer, que Deus é bonzinho, que Deus vai operar. Deus opera na vida daquele que é obediente. Deus opera na vida daquele que entrega a sua vida para Jesus. Porque Jesus, Ele só tem legalidade para trabalhar na nossa vida a partir do momento que eu entrego a minha vida a Ele. Como assim, irmã? Não adianta eu fazer a vontade de Deus e fazer a vontade do diabo? Não. Ou eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Ou eu faço as coisas mundanas ou eu faço o que Deus quer. Porque na palavra do Senhor fala que a porta é estreita, o caminho é estreitinho, não anda dois no caminho, é um atrás do outro. E para entrar tem que ter santidade. E para entrar tem que ter vida consagrada ao altar do Senhor. Assim como Deus não brinca de ser Deus, Satanás não brinca de ser Satanás. E a palavra do Senhor fala que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Destruir o que? A nossa paz, nosso lar, a nossa família. Roubar a nossa felicidade, roubar o nosso lar. Saquear a nossa casa. E as brechas que tem que fechar somos nós. Eu tenho que fechar as brechas. Eu tenho que deixar Deus trabalhar dentro do meu lar. Eu tenho que deixar Deus trabalhar na minha vida, dentro de mim, no meu ser. Porque a transformação ela vem de dentro para fora. E com Deus não tem de qualquer jeito. Com Deus não tem de qualquer maneira. Com Deus é ou não é. Ou eu faço ou eu não
hoje o nome do Senhor.